Oi, meus amores, namastê! E hoje, continuando a história do livro O Evangelho Como Me Foi Revelado, da Maria Valtorta, vou contar a história do capítulo 60, do volume 1. Como vimos anteriormente, Jesus estava lá em Carfanaã, ele pregou lá no templo de Carfanaã e logo depois o Pedro Simão pediu para Jesus ir para Betsaída, que é onde fica a casa da sogra do Pedro, porque a sogra do Pedro estava doente. Então o Pedro Simão pediu para Jesus para curar a sogra dele. Ele meio constrangido foi lá e pediu para Jesus, e Jesus aceitou ir lá na casa da sogra do Pedro. Aí quando chegaram na casa da sogra do Pedro, a sogra do Pedro estava de cama e tinha outras mulheres fazendo tarefas de casa. O Pedro convidou Jesus para entrar e daí Pedro falou assim, olha, ela está lá no quarto, mestre, né? E o Jesus falou assim, vai lá e pergunta para ela se ela quer ser curada, né? E o Pedro Simão, assim, meio com medo, porque ele tinha na dúvida se a sogra dele aceitaria receber Jesus, né? Ele foi meio assim, emburrado, meio preocupado, perguntar para a sogra. Aí ele perguntou para a sogra dele se ele aceitava receber Jesus, que está fazendo várias curas, que ele pode curar. E daí a sogra dele aceitou e Jesus, o Pedro voltou e falou para Jesus assim, vamos rapidinho porque ela aceitou, pode mudar de ideia. Então Jesus entrou no quarto, aí a sogra do Pedro, né, fez um drama, eu estou morrendo para Jesus. Jesus, não, você não está morrendo. Ela, você pode me curar? Daí Jesus perguntou assim, você acredita que eu posso te curar? Ela, eu acredito. Então tá, então pronto, tá curada, levanta-se daí que você já tá curada. Aí ela começou nossa, mas peraí, não estou mais sentindo dor, e conseguiu se levantar, eu consigo me levantar sem dor, e já chamou as outras mulheres, vem, me ajudem a me trocar, passou a dor passou. E o Pedro Simão estava lá do lado de Jesus, assim, meio chateado, porque a sogra dele nem pediu obrigada para Jesus. Ela começou a levantar e pedindo para sair daqui que eu vou trocar de roupa, chamando as mulheres para ajudar ela a trocar de roupa, e nem aí para Jesus, né? Aí o Pedro, né, meio bravo assim, o mestre acabou de te curar, você não vai nem agradecer? Ela, tá, obrigado, bem assim, tá, obrigado. E o Simão envergonhado e meio pistola da vida com a sogra dele. Aí ela falou, tá, obrigado aí, Jesus, que eu posso fazer para te agradecer, né? Como que eu posso te pagar? Como eu posso te pagar? Aí ele falou, daí Jesus falou assim, ó, seja boa, se esforce para ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor, e se puder me dar um abrigo essa noite, um lugarzinho para eu dormir. Ela, tá, pode ficar então. Tipo assim, meio, pode ficar, não, claro, seja bem-vindo à minha casa. Não, ela, tá, obrigado, pode ficar então. Né? E ela toda feliz, assim, sem dor, indo lá, enfim, cuidar da cozinha. E o Simão ficou bravo por causa disso, ficou envergonhado. Aí Jesus, sentindo, reparando a cara meio feia do Pedro, falou, o que foi, Pedro? Aí o Pedro, eu estou mortificado, tipo assim, olha a má educação da minha sogra, você veio até aqui para curar ela se curou, ela nem agradeceu direito, meio que desenhou ficar aí, mas não foi educada como deveria. E Jesus não falou nada, tipo, só pensou assim, né, meio que deixou entender pro Pedro, deixa pra lá. Aí o Pedro ainda continuou irritado, e daí Jesus explicou, mas Pedro, nem todas as pessoas vão reconhecer o que eu faço por elas, o que eu fiz por elas. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu faço a minha parte. Aí, com o amadurecimento, né, a pessoa, um dia ela vai reconhecer. É que no momento ela não consegue, cada um dá o que pode, né? Tipo assim, a gente dá o nosso melhor, tem que dar o nosso melhor sem esperar o reconhecimento do outro, mas entender que cada um tem o seu tempo, o seu processo, a gente faz a nossa parte, tem que deixar que o outro faça a parte dele. A gente não tem que ficar exigindo que o outro faça o que a gente espera dele. Jesus ensinou isso para Pedro, e o Pedro
meio que não achando isso, não aceitando 100%, mas enfim. Aí Pedro falou assim, eu não vou suportar isso, eu não suporto que a pessoa não te ame. Você vai lá, cura com todo amor, com todo carinho, e a pessoa não reconhece. Aí o Pedro falou assim, eu não suporto ver isso, não tem como eu não ficar bravo. Aí Jesus disse assim, vou ler o que Jesus disse, Pedro, verás um desamor bem maior do que esse, né? Então ele fala assim, Pedro, você vai ver pessoas fazendo coisas muito piores comigo, né? Quantas surpresas terá, Pedro? Tipo, vai se acostumando, né? Há pessoas que o mundo chama que o mundo chamado santo despreza, como os publicanos, e que ao invés serão exemplos para o mundo, um exemplo não seguido por aqueles que os desprezam. Então ele explica assim, que sabe que os judeus julgavam e não gostavam, achavam os pecadores, os publicanos, os gentios é não judeu, né? Então eles chamavam de pecadores, de inimigo, e Jesus está falando assim, que esses que os judeus têm como inimigo, vão ser muito fiéis, vão estar me reconhecendo muito mais do que muito desses que são dos nossos aqui, dos judeus. Ele fala, gentios estarão entre os meus maiores fiéis, ou seja, os não judeus serão os maiores fiéis meus, Jesus disse. Há meretrizes que se tornarão puras por vontade, por penitência e grandes fiéis minhas. Então que ele explica assim, vai se acostumando, porque aqui entre os judeus eu vou ter muita rejeição, vão fazer coisas, não vão me reconhecer, e é entre os publicanos e os gentis são os não judeus, serão esses que serão meus grandes, os meus maiores fiéis, as meretrizes que serão grandes fiéis, que vão se purificar diante dessa fidelidade que tem por mim. Aí o Pedro indignado, que meretriz, fica pura, sua fiel, os publicanos, o Pedro meio assim, sabe, meio chateado com o que Jesus disse, não aceitando muito, mas sabendo que era verdade. Aí a sogra, né, do Simão serve uma mesa, eles vão lá, Jesus, o Pedro e o Simão vão jantar lá na mesa, e depois quando eles estavam jantando, bate na porta um menino. Era um menino que lá anteriormente, lá no começo da história, eu já contei que Jesus gosta muito de criança, ele é atraído por criança, e tinha umas crianças brincando, e é um desses meninos que estava lá que Jesus pregou para essas crianças, né? E é um desses meninos que se tornou muito fiel, ama muito Jesus, é esse que bate na porta e pergunta, eu ouvi dizer que Jesus está aqui. Aí Jesus ouve, né, a voz do menino, já sabe quem é, ele entra, podem deixar ele entrar porque ele é meu amigo. Aí ele vem todo feliz, né, assim, se achando, nossa, Jesus falou que eu sou amigo dele. Aí ele chega e fala para Jesus, Jesus, eu tenho uma entrega para você. Aí ele tem um saquinho de tecido assim, entrega para Jesus, é um monte de moeda. Aí Jesus abre aquela moeda, ele, muito obrigado, agradece, e daí o Pedro curioso, né, mas quantas moedas tem aí? Aí eles contam, e daí ele conta, e ele fala, é sempre o mesmo valor, quem é menino que tá dando essas moedas, esse dinheiro para Jesus? E o menino, não, eu prometi não falar. E Jesus fica quieto, porque no fundo Jesus já sabe, né, quem é. E daí o Pedro insiste, o menino não fala, aí o Jesus dá uma bronca, deixa ele, Pedro, ele prometeu não falar, deixa ele não pode falar, porque ele fez uma promessa, né? E daí Pedro falou assim, você sabe quem que foi, mestre? E aí Jesus fica quieto, tenta desconversar, e o Pedro fica insistindo, quem é que dá sempre esse dinheiro? Porque deixa eu entender assim, que não é a primeira vez que vem alguém entregar uma quantia de dinheiro para Jesus, né? Para os discípulos lá, né? Para sustentar eles com comida, enfim, alimento. E Jesus Jesus então fala, tá, Pedro, você é muito curioso, eu sei quem é,
mas eu não vou falar agora, né? Daí Jesus fala assim que logo saberás, porque o mal gosta de ficar oculto, nem sempre permanece assim. O bem, ainda que queira ficar oculto para ter o seu merecimento, um dia será descoberto para a glória de Deus, cuja natureza brilha. Então, assim, ele fala assim: olha, essa pessoa que está nos fazendo bem vai aparecer, vai ser descoberta, né? Ela não quer aparecer agora porque ela não quer se vanglorizar, dizer quem é, enfim. Mas vai depois, a gente vai saber quem é mais para frente, quem que é essa pessoa que está nos ajudando. Aí, né, Jesus fala para o menino, que o nome do menino é Tiago. Jesus pede para o Tiago, para o menininho: vai, Tiago, agradeça, né, esse benfeitor, essa benfeitora, sei lá eu, agradeça e manda todas as minhas bênçãos e amor a elas. E assim encerra o capítulo 60. E espero vocês no próximo vídeo para continuarmos acompanhando essa história do Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Namastê, gratidão. Até mais.